Salve, salve galera! Tô chegando na área com mais um boletim sobre o Vasco. O Vasco que tá se mobilizando, hein? Em busca de novas peças para julho. Muitos são os alvos e não param de chover nomes. São nomes e mais nomes. Tem zagueiro, volante, meias. E aqui no canal você não vai perder nenhum detalhe. Vou te contar tudo que sei sobre Lianco, Lanzini, Cuejá, Fran Sérgio e muito mais que está saindo por aí. Portanto, dedo nesse like a partir de agora, compartilhe esse conteúdo aí, vire um membro do canal se puder e me ajude, né, a fazer o Detetives Vascaínos crescer cada vez mais nesta plataforma. Aqui o trabalho é sério e é de responsabilidade, beleza? Vamos juntos nessa! Bom, galera, vamos começar esse boletim de hoje falando das peças que o Vasco está de olho e que vem buscando para dar uma certa qualidade maior ao plantel, né? E vamos começar lá atrás, na zaga. Não era uma posição que o Vasco iria buscar, né? Mas diante das seguidas falhas do sistema defensivo e da contusão do próprio Capasso, que a gente não tem ainda a previsão de volta, o clube se viu, né, obrigado a se reforçar nesse setor. E é de lá que pode chegar o primeiro reforço e de maior peso de julho. O zagueiro Lianco, de 25 anos, como eu informei ontem, aqui a coisa esquentou de uma hora para outra, após muitas negativas do Southampton, que não aceitava a liberação por empréstimo. Uma situação meio parecida, né, guardada as devidas proporções, com a que ocorreu com o Capasso, onde depois de muita conversa, muitas idas e vindas, precisou o Vasco comprar um percentual do atleta para a coisa fluir. E agora não deve ser muito diferente. Já houve um acordo salarial com o jogador, que inclusive tem o desejo próprio de voltar ao Brasil, pessoal dele, né? Depois de 6 anos e meio fora, e tentar recuperar um espaço aqui na seleção brasileira, que vai ser renovada aí com a chegada do novo técnico. Falta o martelo final do clube inglês, né? O mais importante, claro, que ainda não respondeu e deve fazer isso nos próximos dias ou nas próximas horas. O Vasco sugeriu um empréstimo com obrigação de compra em caso de cumprimento de metas. Cogita-se aí que seria um aporte inicial na casa de 1 milhão de euros, mais um valor de aquisição final, né, de cerca de 4 milhões de euros depois de um ano, né, desse empréstimo, caso, claro, os objetivos forem cumpridos pelo atleta. O clube inglês, nesse caso, manteria, inclusive, um percentual do jogador. Fala-se aí na casa de 10%. As expectativas são imensas no clube, pois, como eu falei ontem, há um otimismo, né, dentro de São Januário por um acerto nesse momento. Vamos aguardar aí o desfecho, pois, sem dúvida, a chegada do Lianco poderia elevar o nível da zaga, né, que está muito fraca. E você, está otimista por essa transação com o Leão? Comente aí embaixo do vídeo. Bom, galera, agora vamos falar de volantes, né? O Vasco tem o Cuejá como um sonho de consumo, como todos sabem, né? Mas está ciente que hoje o Corinthians é o clube do Brasil que tem mais chance de levar o jogador, né? Caso haja um acordo, claro, com o clube árabe. O Corinthians não jogou a toalha, meus amigos. Pelo menos é o que se comenta na imprensa paulista. Ele está esperando uma resposta do Al Hilal, pois uma nova proposta foi enviada por esses dias, né? E tem, na vontade do próprio jogador e do seu staff, um otimismo muito grande por um desfecho positivo. Lembrando que o filho do ex-jogador Mário Sérgio, o falecido, né, naquele desastre da Chapecoense, é quem comanda a carreira do colombiano. Já falei isso aqui, né, o Bruno Paiva. E ele tem uma boa ligação com o Corinthians. Inclusive tem outro atleta, né, seu por lá. Então, o Vasco está de olho, acompanhando a posição de perto, mas não é uma tarefa assim fácil. O clube árabe não tomou uma decisão, né, porque ele vem dificultando muitas coisas por conta da reformulação da sua diretoria e do time que está sendo feita por lá. E por conta disso os processos estão morosos, estão lentos. Além do mais, pede uma quantia meio vultuosa, né, de cerca de 5 milhões de euros, caso haja algum clube com interesse no atleta. Até porque eles não admitem um empréstimo. E hoje, cá para nós, o Vasco vem buscando jogadores por empréstimo, né, ou livres.
O salário do Cuéllar é alto e, além do mais, ainda teria que se acertar com os árabes. Tarefa meio que complicada, né? E, enquanto isso, meus amigos, o Vasco começa a olhar para outros jogadores. E hoje surgiu mais um nome aí e está confirmado. Trata-se desse aí, do volante Fran Sérgio, de 32 anos, do Bordeaux da França, onde atua desde 2021. Ele foi revelado no Atlético Paranaense, né? Tem passagens principalmente no futebol português, onde atuou com o próprio Abel Ferreira do Palmeiras. O Fran Sérgio, inclusive, começou a carreira como volante, mas a sua passagem pela Europa, né, fez o jogador se tornar um cara mais polivalente, digamos assim, né? Ele já fez a função de meia e até centroavante. Então é um cara meio que assim, além de ser experiente, é versátil, né? Isso lá dentro do Vasco, claro, é olhado também em consideração. Ele tem contrato por lá até junho de 2024, mas os franceses não vão criar dificuldades para uma eventual negociação. Bom, o que eu apurei sobre esse jogador hoje de tarde? Houve um contato do Paulo Brax hoje, né, entre o início da manhã e o início da tarde, com o staff do Fran Sérgio. Mas olha, sem nenhum avanço de tratativas, não houve conversa de números. Nesse primeiro momento, houve uma consulta informal, digamos assim. Foi o que me revelou uma fonte muito próxima ao atleta. E essa fonte foi mais além. Revelou que o jogador tem 2 propostas em mãos de clubes brasileiros e que ele jogará no Brasil nesse segundo semestre, né? Pois tem como objetivo esse retorno ao seu país de origem. Portanto, a situação do Fran Sérgio é essa, aos que me perguntam. Houve um contato? Uma sinalização, mas por hora ainda não evoluiu para nenhuma negociação. Creio que ele está em stand-by, caso não evolua aí os nomes que são prioridades do Vasco. E aí, acha um bom nome? Bom, agora vamos falar do Manuel Lanzini, meia de 30 anos, que já jogou aqui pelo Fluminense, hoje encerrou seu contrato com o West Ham na Inglaterra, né? Inclusive o clube inglês divulgou um comunicado de despedida em suas redes sociais aí. Esse está dando trabalho para apurar, viu? Pois o staff está em silêncio, não quer se pronunciar e o próprio jogador também está meio confuso, hein? Não se decidiu e não quer falar sobre o seu futuro agora. Mas eu consegui algumas informações junto aos colegas da imprensa argentina, que eu tenho contato, que eu conversei hoje, e pessoas próximas ao jogador. Bom, vamos lá então. O Lanzini, inclusive, está na Argentina, meus amigos, onde ele se casou esse final de semana passada. O que me falaram, ele tem como opção número 1 escutar propostas vindas da Europa para que possa se basear melhor nas suas decisões. Ele já recebeu algo sobre Inglaterra, Espanha e Turquia, clubes menores que me informaram. Porém, o argentino não quer tomar uma decisão sem ouvir algo formal do River Plate, clube do seu coração. Ele nunca escondeu o desejo de voltar. Mas alguns familiares do atleta preferem que ele siga atuando lá pela Europa. As próximas semanas serão chave, serão cruciais nesse desenrolar, pois deve sim aparecer algo formal do River que inicialmente está fechando aí com outros jogadores e por isso ainda não foi feita uma oferta. E aí, com todas essas ofertas em mãos, o jogador vai então decidir. O Vasco tem interesse, mas ainda eu não tive essa confirmação que ele fez uma oferta formal. Não tenho essa informação, então não vou chutar. Até porque o jogador, na ocasião, enquanto estava por lá, não queria ouvir nada nesse primeiro momento. Os representantes do atleta têm cuidado disso, mas certo é que o seu alto salário seria um complicador para o mercado sul-americano. Para o Vasco, então, nem se fala, né? Ele que está buscando novas peças e sempre teve um cuidado de não cometer loucuras. E por isso me parece mais complicado. Mas a situação é essa, meus amigos, sobre o Lanzini, né? O Vasco, além de ter que concorrer com propostas da Europa, ainda tem que concorrer com propostas sentimentais do jogador, né? Mas que, sem dúvida, ele iria dar um upgrade nesse meio campo, né? Falta ao Vasco um cérebro aí de qualidade, um jogador, né, rodado ali, que possa chegar e municiar o ataque. O Vasco hoje não tem esse jogador e errou. Foi um erro na montagem do elenco. E você, acha mesmo que o Vasco conseguiria trazer o Lanzini? Comente aí. Bom, galera, por hoje é só. Eu agradeço. Foi o que eu apurei no dia de hoje.
As apurações são muito difíceis, né? Porque você tem que, para soltar uma notícia, você tem que ouvir uma parte, ouvir outra, juntar o quebra-cabeça, né? E trazer aqui a informação. Até porque, às vezes, há informações truncadas. Mas a realidade que eu apurei é essa. Vamos aguardar que outros nomes estão pintando por aí. Bom, tô indo. Então, em breve, estou de volta com mais novidades do Vascão. A você, meu grande abraço e até lá!